Nem só de pão viverá o homem. Hoje chegamos na última semana deste devocional e percorremos já aí o Antigo Testamento por completo, né, com este tema, que é o pão. E hoje estaremos encaminhando para a cena final, para o clímax final deste devocional, que é Jesus, o pão da vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus pode estar abençoando a vida de vocês. Hoje, 22º dia deste devocional. Como já falei, o tema de hoje é nem só de pão viverá o homem. Nós iremos ver esse texto que se encontra em Mateus 4:4. E iremos aprender com Jesus, o que ele tem a nos ensinar e viver. Como já falei, nós percorremos aí o Antigo Testamento e hoje nós estamos entrando no primeiro livro do Novo Testamento e iremos entender um pouco mais sobre o que Jesus tem a nos ensinar, quando ele usou esse versículo de Deuteronômio, que já foi um texto que a gente já leu bem lá no começo do devocional, nós já estudamos, e nós vamos aqui agora de uma nova perspectiva de Novo Testamento, aprender um pouco mais com esse versículo, amém? Leitura bíblica em Mateus 4:4, que diz assim, aqui nesse episódio, capítulo 4, o início aqui, do 1 ao 11, é a tentação de Jesus. Ele está no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites. E Satanás aparece a ele para tentar. E uma das tentações é exatamente aqui, quando começa no verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos a forma que o nosso adversário usa, a forma que Satanás muitas das vezes quer chegar, quer provar, quer tentar ver como anda o nosso equilíbrio, a nossa fé em Deus. E quando Jesus ele é tentado aqui nesse episódio, ele responde com a palavra de Deus e ele afirma, deixando bem claro, que independente da circunstância, independente do momento, independente do contexto onde ele esteja passando e onde nós estamos passando também, nós temos que confiar, que nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos dá alimento espiritual para nos fortalecer espiritualmente e vencermos qualquer batalha, qualquer situação. Como nós aprendemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, tudo que provém da palavra do Senhor, é isso que a gente viverá. A gente irá desfrutar, iremos viver. No contexto aqui desse texto, Jesus, como já falei, estava jejuando 40 dias. E diante dessa situação, dessa circunstância, Satanás chega e diz, olha, se tu és filho de Deus, colocando ali em xeque a imagem, colocando em xeque ali uma verdade de Cristo, uma verdade do Senhor, transforma essas pedras em pães para se alimentar. Aqui nós vemos e viemos estudando sobre pão, e aqui nós vemos essa circunstância onde a questão do pão é lançada, é jogada num ponto de trazer uma dúvida e até mesmo colocar o próprio Cristo contra o propósito divino. O que nós devemos entender é que a questão nunca foi o pão. Ali a questão é obediência ao que Deus nos pede, ao que Deus nos direciona, ao que nós deveríamos viver. É uma questão de obedecer a palavra, a direção de Deus e saber que nós possamos passar várias e várias circunstâncias. Tampouco também saber que também nós podemos ser socorridos pelo nosso Senhor. O nosso Deus, ele tem o poder de nos livrar, como ele tem o poder de livrar Daniel da cova do leão, mas só que ele permitiu Daniel entrar na cova e entrou com ele. Ele tinha o poder de livrar aqueles jovens da fornalha
mas ele permitiu, e dentro da fornalha o quarto homem esteve presente, né, e ali livrou aquele povo. Independente do meu ou seu contexto, independente da minha ou da sua situação, Deus pode nos livrar sim, Deus pode, né, chegar com socorro sim, Deus pode trazer e transformar as pedras em pães sim, né? Mas nós sabemos que em toda a situação, o nosso Deus está conosco, independente do contexto, o nosso Deus estará conosco, né, e estará nos socorrendo, né, independente da situação. Né, que nós possamos entender que é exatamente nessa questão, né, que a gente sabe o poder do nosso Deus. É porque Jesus ele teria sim a possibilidade de transformar aqueles pão, né, aquelas pedras em pão. Jesus teria sim o poder de fazer com que aparecesse, né, ali maná. Poderia simplesmente, ali como Deus fez com Israel prover maná. Assim como Deus fez diante da obediência de Jesus, quando ele passou por todo aquele teste, aquela provação. Os anjos vieram e serviram ao Senhor. Então fica firme na circunstância, fica firme na provação, fica confiando no Senhor, porque tem banquete do céu preparado para a minha e a tua vida. Tem surpresa de Deus para nós e nós saberemos que a mão do Senhor esteve conosco em todas as circunstâncias. Que nós possamos aprender, que nós possamos entender, né, e saber que o nosso Deus cuida de tudo, que o nosso Deus provê, que o nosso Deus faz, e Ele mostrará que é Deus. Ele se revelará diante do processo, né, e mostrará o propósito que Ele tem em toda a circunstância, em nome de Jesus. Amém? Como nós pensando aqui, né, trazendo uma aplicação prática, nós vivemos em uma sociedade preocupada com o alimento do corpo. Nós vivemos em uma sociedade preocupada com a refeição, preocupada com o que vestir, preocupado, né, com o celular, preocupado com a tecnologia que é mais avançada, que precisa disso, precisa daquilo. Uma geração realmente consumista, uma geração que, né, vive de estar correndo atrás, né, dessa roda de ratos, né, deste mundo, né, e nós devemos entender, né, que a vontade do Senhor é outra para as nossas vidas. Hoje eu estava ouvindo um texto, ouvindo melhor uma pregação, né, o pastor Luciano Subirá fala sobre o tema até que nada mais importe, né, e é exatamente isso que Deus quer da gente, buscar Ele até que nada mais importe, né, buscar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem, né, tem aí no YouTube, e que nós possamos ser alimentados pelo Senhor, ser direcionados pelo Senhor e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. No deserto, Deus proveu maná para Israel. No deserto, Israel falhou, mas no deserto, Jesus ele venceu, né? Por isso, não apenas ensina-nos o caminho, né? Apenas no deserto, né? Jesus ele não apenas ensina o caminho, mas ele é o caminho. E tampouco no deserto ele não apenas nos oferece alimento, mas ele é o pão da vida para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos entender, que nós possamos aprender com o Senhor dia após dia e que possamos deixar essa mensagem gravada em nós, né? Nem só de pão viverá o homem. Nós possamos depender do nosso Deus, confiar na provisão dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Que nós possamos confiar nele, que ele vai, né, colocar tudo no seu devido lugar, em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por mais esse dia e continuar firme, né, que ele vai continuar mostrando a vontade dele para as nossas vidas. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, entre em tua presença, te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Senhor Jesus, nos ensina a depender de ti, nos ensina a confiar em ti, nos ensina a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Que a tua mão esteja sobre cada vida, que a tua mão esteja, Senhor Jesus, agora alcançando cada casa que está ouvindo este devocional. Que a tua mão, Senhor Jesus, seja a mão de providência para cada um, Pai. Que eles possam entender o propósito, que eles possam entender, Senhor Jesus, o processo que estão passando. Mas que o Senhor possa estar guardando, livrando e agindo em nome de Jesus. Desde já, Senhor,
Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, porque tu és maravilhoso e cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, transmita ela para outra pessoa, compartilhe ela, deixe aí seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos junto compartilhar a palavra de Deus onde o púlpito não alcança. Isso é pregando sem púlpito. Deus te abençoe.